Olá, eu sou Eldio Lobo, médico nutrólogo e psiquiatra. Esta é uma mini aula como parte da divulgação do nosso programa Administração Mental do Emagrecimento, com a aula Citalopram emagrece? Porque essa é uma das perguntas que eu acho que eu respondo todos os dias, várias vezes, tanto para leigos como também para colegas médicos. Então, eu sou médico nutrólogo, com titulação pela Associação Brasileira de Nutrologia e Associação Médica Brasileira, e onde também sou professor do curso nacional de Nutrologia da Abram. Sou também médico psiquiatra e psicoterapeuta, com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. E o meu mestrado é em Administração Estratégica, de onde também eu trago conhecimentos, técnicas e práticas para facilitar o processo de emagrecimento. Para esta pergunta se citalopram emagrece, que eu respondo muito repetidamente e de formas muito diversificadas de acordo com quem está elaborando a pergunta. No tratamento da obesidade, seguro, responsável e duradouro, o tratamento medicamentoso, independente qual seja, é apenas uma parte. Não se resolve a questão da obesidade de maneira exclusiva com nenhum medicamento, nem com citalopram e nem com nenhum outro, porque o emagrecimento até pode incluir medicamento e necessariamente atividade física para que a redução do peso ocorra preservando o máximo da massa magra, que são os músculos, pois são nos músculos onde são consumidos a maior parte da energia corporal, do metabolismo próprio. E se há emagrecimento com redução da massa magra, há uma economia do corpo no gasto energético, o que vai dificultando cada vez mais o emagrecimento, tanto de progredir reduzindo peso, como de manter esta redução. E outro são as mudanças alimentares, porque muitas vezes os alimentos ingeridos são hipercalóricos, errados, e isto nós também precisamos corrigir. E outra é a parte mental, ou seja, os nossos pacientes, eles, obesos, muitos deles precisam de apoio para a parte emocional, comportamental, alimentar e especialmente para seus pensamentos. Então, trata-se de um tipo de tratamento complexo e que nós procuramos organizar esses conhecimentos, testá-los na prática, baseado na literatura científica, com algumas adaptações à realidade, e agora estamos trazendo tanto para ofertar para o maior número de pacientes, como também para as parcerias estratégicas. E citalopram emagrece? Citalopram é um medicamento antidepressivo, que pertence à classe dos antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que inicialmente foi pesquisado, produzido e distribuído para o tratamento da depressão e também de transtornos ansiosos, como transtorno de ansiedade generalizada, fobia específica, fobia social e outras condições. O citalopram foi também tendo outras indicações. Por exemplo, parte dos pacientes obesos que nos procuram para tratamento, além da obesidade, apresentam também quadro depressivo. E a depressão é um fator que causa dificuldade no emagrecimento. Alguns pacientes também que procuram tratamento para emagrecer, concomitantemente com a obesidade, apresentam sintomas ansiosos. E quando o paciente tem obesidade mais depressão, ou obesidade mais transtornos ansiosos, ou depressão mais obesidade mais transtornos ansiosos, há muito mais dificuldade de reduzir peso se essas condições clínicas não estiverem tratadas. Então, o citalopram, de maneira indireta, ele pode contribuir no emagrecimento, tratando sintomas depressivos e ansiosos de pacientes obesos. E quando o tratamento medicamentoso pelo citalopram faz com que esses sintomas depressivos e ansiosos resolvam, o processo de emagrecimento fica facilitado. Primeira resposta, então, do título na forma de pergunta. Citalopram emagrece? Emagrece de maneira indireta quando é usado em pacientes obesos e trata com ele
sintomas depressivos e ansiosos. E também 30 a 40, podendo chegar até 60% dos pacientes obesos que procuram tratamento para emagrecimento apresentam também comorbidade, a coexistência, além da obesidade, também do transtorno da compulsão alimentar. O transtorno da compulsão alimentar trata-se de um adoecimento estudado e tratado, tanto em psiquiatria, como também em nutrologia, onde tem como seus sintomas principais compulsão alimentar, ou seja, ingerir, comer, alimentar uma quantidade muito grande de alimentos num pequeno intervalo de tempo, de forma muito rápida, a ponto dos pacientes relatarem que não conseguem nem perceber a textura, a temperatura e o sabor desses alimentos, e geralmente escondido, longe da presença dos familiares, amigos ou colegas de trabalho. Então, além da compulsão, na transtorno de compulsão alimentar, além de compulsão alimentar, são pessoas que não purgam, ou seja, não provocam vômitos, não provocam diarreia, não fazem atividades físicas exageradas para a redução do peso. Logo, pacientes que apresentam obesidade mais transtorno da compulsão alimentar, esse transtorno da compulsão alimentar pode ser tratado pelo antidepressivo citalopram. Não como primeira escolha, ou seja, não é o primeiro medicamento que nós usamos, mas às vezes os medicamentos mais usados, o paciente não tolera. Então pode ser que algumas pessoas obesas, tendo, além da obesidade, a alteração da condição clínica chamada transtorno da compulsão alimentar e tratando o transtorno da compulsão alimentar com citalopram, reduz o número de compulsões alimentares, logo, reduz a quantidade calórica ingerida, logo, facilita o processo de emagrecimento. Então, mais uma vez, uma segunda resposta para o título na forma de pergunta. Esse citalopram emagrece? Emagrece se for usado para o tratamento do transtorno da compulsão alimentar que ocorre em alguns pacientes obesos. E, reduzindo o número de compulsões, então, matematicamente, espera-se uma redução do peso. Geralmente, essa redução do peso ela é um pouco frustrante, tanto para o médico como também para o paciente. Ou seja, geralmente a expectativa, tanto de quem trata, como de quem está sendo tratado para o emagrecimento, geralmente costuma ser uma expectativa mais alta do que aquela que vai se conseguir na realidade. Por que eu estou falando isso? Que eu considero uma premissa, tanto no nosso grupo como nas nossas abordagens, a verdade. E uma grande vantagem também do citalopram, que os pacientes obesos muitas vezes estão tratando também de várias condições clínicas ao mesmo tempo, como doença da tireoide, depressão, ansiedade, hipercolesterolemia, diabetes, hipertensão. Então, uma grande vantagem do citalopram no tratamento da compulsão alimentar nos obesos é que trata-se de um remédio de pouca interação medicamentosa. Ele praticamente não vai interferir nos efeitos farmacológicos de outros remédios que esse paciente possa estar usando. E também uma grande outra vantagem, que é um medicamento que nos últimos anos ficou muito viável, muito fácil de ser adquirido pela população geral. Ou seja, o citalopram tem um custo muito favorável nos últimos anos, felizmente. Ou seja, o seu uso foi mais democratizado, já que ele não está distribuído na rede pública. E também nós precisamos dizer sobre o não causa dependência. O senso comum faz entender e supor que todos os medicamentos psiquiátricos que agem no sistema nervoso central, ou seja, no cérebro, que são medicamentos que causam dependência. Não é verdadeiro. Citalopram é um medicamento antidepressivo para ansiedade e que não causa dependência. Isso traz uma grande vantagem, porque sendo um remédio de baixo custo, que não causa dependência, seguro, tratando uma doença crônica, como é o transtorno da compulsão alimentar, pode ser usado por longos períodos.
Qual a relação, então, entre se o citalopram emagrece ou não e o programa Administração Mental do Emagrecimento? O grande detalhe é que o citalopram é, então, uma possível parte medicamentosa do tratamento da obesidade quando pacientes apresentam obesidade mais transtornos ansiosos, obesidade mais depressão ou obesidade mais transtornos ansiosos mais depressão e também nas condições que há obesidade mais transtorno da compulsão alimentar. Só que, quando nós formatamos, organizamos e propomos o programa Administração Mental do Emagrecimento, logicamente nós reconhecemos com muita modéstia que a parte medicamentosa é apenas um dos itens desse programa. Necessariamente precisa da inclusão de atividade física e pela nossa pesquisa foi Zumba. Então nós temos a Zumba como uma atividade física que pode ser realizada de casa, qualquer dia, qualquer hora, porque vai ter acesso a um programa online que precisa da internet e um equipamento conectado para a transmissão. Temos tanto as aulas gravadas, como também as aulas que acontecem ao vivo alguns dias da semana, em horários específicos e tratados. Outra parte é da dieta, ou seja, a mudança do hábito alimentar é fundamental no processo de emagrecimento e manutenção do emagrecimento. Daí também fizemos pesquisa para saber qual tipo de dieta os nossos pacientes mais solicitavam. E a dieta da moda do CAM foi a mais solicitada. Então, trouxemos conceitos de dieta do CAM na perspectiva nutrológica, ou seja, levando em consideração preceitos de saúde e adaptamos para a realidade brasileira, já para os alimentos brasileiros, já que é uma dieta francesa. E além disso, nós catalogamos as principais queixas, dificuldades e limitações que os pacientes obesos enfrentam ao longo de suas trajetórias de emagrecimento. E com isso nós propomos também online coaching com aulas, instruções e treinamentos gravados, em que o paciente tem acesso a informações muito diferenciadas de como usar estratégias de enfrentamento, tanto do pensamento, também comportamentais e emocionais, para lidar com situações de autossabotagem, ou seja, que o próprio paciente tem condições de emagrecer e não emagrece, de enfrentamento de situações de bullying, por exemplo, de quem tem vários amigos obesos que começam o tratamento e os amigos passam a desafiar. Olha, comprei um alimento especial, hoje vai ter uma comemoração, quero ver se você aguenta. Então nós damos as instruções também de enfrentamento das situações de mais dificuldade no controle da obesidade. Então, este é o nosso programa Administração Mental do Emagrecimento, em que dispomos lá também de ferramentas e recursos que são usados em administração para dar resolutividade a dificuldades que vão acontecer durante o emagrecimento. Então, nosso objetivo foi simplificar o emagrecimento através de conhecimentos atualizados. Você que tem interesse em saber mais sobre o nosso tratamento de obesidade por este programa, contacte-nos pelo telefone 11 414019, também por celular e WhatsApp 11 99622 8835 e também pelo e-mail contato@vidamental.com.br. Mais uma vez, então, estamos aí divulgando o tratamento da obesidade pelo programa Administração Mental do Emagrecimento. E estamos totalmente disponíveis para outros esclarecimentos pelos nossos meios de comunicação dentro dos preceitos da ética médica e de saúde. Estou disponível também porque assim que o nosso programa foi sendo reconhecido por vários e vários pacientes, profissionais médicos que me conhecem, dando palestras nos vários congressos da Associação Brasileira de Nutrologia, dando palestras nos vários congressos da Associação Brasileira de Psiquiatria e em outros ambientes científicos, passaram a solicitar parceria. Então nós temos um sistema de parceria estratégica para implantação do nosso programa no seu consultório, na sua clínica, no seu ambiente de trabalho. E, desta forma, agradeço muito por ter acompanhado esse vídeo até o fim.
estão aqui os nossos contatos e fique totalmente à vontade para nos contactar. E por favor, querendo e desejando continuar recebendo as informações sobre o programa de emagrecimento saudável, responsável e consolidado, registre agora aqui no YouTube com o seu e-mail para ficar recebendo as notificações dos nossos novos vídeos. Muito obrigado e um forte abraço meu em nome de toda a equipe Vida Mental.